Meus amores, eu preciso fazer um desabafo antes de começar esse vídeo. Urgente. Você menina leitora, você menino leitor, nessa pandemia, fica aqui comigo que a gente vai conversar com você rapidinho. O que acontece? Esse livro que eu vou falar aqui hoje, eu demorei muito pra ler. Por diversos motivos. Mas um deles é por conta da pandemia. O que aconteceu? Eu me senti muito pressionado. O pessoal falava assim, nossa, mas na pandemia, agora que eu tô ficando em casa, quarentena, tô lendo 10, 20, 30, 40 livros por... Sei lá, tô lendo muito. E eu assim, em pânico. Falei, meu Deus, não tô lendo nada, tô lendo mal um. E o mundo se acabando em Covid, pessoas morrendo, internadas. E eu assim, gente, como vocês estão conseguindo tempo pra ler 10, 20, 30, 40 livros, pelo amor de Deus? Cria essa tensão, esse peso em cima da gente, que a gente precisa ler muito e cada vez mais. Estamos em casa, tá fazendo nada, vai ler um livro, vai ler 10, 20 livros. Não é bem assim. Tem a questão mental aí, saúde mental, né? Pesando ainda no babado. Então, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de terminar um livro da Lígia Fagundes Telles, que era Cirano de Pedra, que eu amei, inclusive. Talvez futuramente eu faça... Talvez não, com certeza eu faça um vídeo nesse canal sobre esse livro, porque é impecável, aquele livro maravilhoso. E só que uma leitura tão gostosa e foi tão densa, vamos dizer assim, que eu logo em seguida comecei a ler um livro da Adriana Lisboa, que era... não vou lembrar, Azul Corvo. Só que eu tava assim, tipo, intoxicada, no bom sentido, intoxicada de ler Lígia. Eu precisava de um momento detox, assim, tipo, não dar um tempinho, porque eu não tava conseguindo entrar na leitura da Adriana Lisboa por conta disso. Por eu estar ainda muito assim, ali, ainda na Lígia. Dei uma pausa, falei, vou dar uma parada só pra limpar, né? Limpa tudo. E só que logo depois veio a pandemia, não consegui engatar na leitura da Adriana Lisboa. Até que eu me acalmei, assim, eu falei, vamos ler um livro. E eu peguei logo esse trambolho aqui, né? Esse livro grande. Né? Eu fui com tudo. Eu não parei de ler, assim, total, porque eu dou aula, né? Aí eu tinha que ler mais poema, eu tive que ler mais contos, né? Não parei minha leitura em si, mas eu não engatei mesmo, assim, na leitura. Não consegui, por conta dessas questões, assim, de ansiedade e tudo mais. Então você, que não conseguiu ler nada na pandemia, que foi igual a mim, não se sinta pressionada. Vem comigo. Agora que eu tô começando a barbarizar tudo. Mas enfim, esse é o desabafo. Vamos falar sobre o Pintacilgo, da Dona Tarte. E vamos falar sobre qual é o babado desse livro. Vamos comigo. Me and Mr. Jones. Gente, é o seguinte, né? Pintacilgo. Esse livrão aqui. Esse livro tá na minha estante, ó, muito tempo, acho que há anos mesmo. Eu sou muito fã de artes plásticas, assim, muito. Eu não quero me especializar ainda, vou começar esse ramo de estudar mais artes plásticas mais profundamente. Quando eu li a sinopse desse livro na internet, eu fiquei assim, uau, né? Vamos ler. Porque falava sobre quadros, roubo de arte, sobre essa questão do protagonista estar muito interessado, a protagonista é a mãe dele, inclusive, de estar muito interessado em questão de museu, essas coisas assim. Eu falei, que interessante, vamos ler, né? Vamos barbarizar. Aí eu ganhei esse livro de presente, inclusive, num amigo oculto, assim, que a gente fez um amigo oculto de livros, eu ganhei ele de presente, só que ficou lá enfurnado na minha estante, não consegui ler. Até que eu peguei e falei, não, né? Agora que eu tô mais tranquila, vamos ler, né? Vamos barbarizar. Já vou dizendo de antemão que foi uma pequena decepção esse livro. Mas vamos por partes, né? Vamos do início. A autora é a Dona Tarte, né? Ela ganhou um Pulitzer, inclusive, acho que não vai estar pra ler aqui em cima. Ela ganhou um Pulitzer por conta desse livro, né? Também, eu botei muita expectativa, né? Pra ganhar um prêmio desse jeito, eu achava que seria um livro babado e confusão. E eu não conhecia ela, né? Conheci ela por conta desse livro. Mesmo que minha experiência com esse livro não seja tão das melhores, eu ainda vou ler outros livros dela. Vou atrás, tá? E a tradução é da Sarah Graham, se eu não me engano.
Isso, e eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Me perdoe, Sarah, se eu tô falando seu nome errado. É a Sarah Gurhagen mesmo, a tradutora. E eu já falo agora que o primeiro problema que eu tive com esse livro foi a tradução. Porque a Sarah, ao meu ver, ela não fez uma tradução boa. Ela não fez uma tradução decente, vamos dizer assim. Ela fez uma tradução descuidada. Então esse é o meu problema, meu primeiro obstáculo nessa leitura, né? Dá pra perceber que em alguns momentos me parecia uma tradução assim automática. Sabe aquelas traduções feitas na internet? Me pareceu. Dá pra perceber que também tem algumas frases, alguns parágrafos, por exemplo, que poderiam ter um cuidado maior na tradução. Poderia ter usado outras palavras, poderia, né, ter dado um pouquinho mais. Não sei o que aconteceu, né? Mas a Sarah não fez um trabalho feliz de tradução nesse livro, ela não fez. Sobre a narrativa do livro. A narrativa do livro é predominantemente descritiva, né? Então por isso que é um livrão desse tamanho, porque se eu fosse tirar toda a descrição desse livro, seria, sei lá, só esse aqui de livro. Acho que ainda seria muito, né? Eu arrisco dizer que talvez seja uma relação com os quadros, porque é um livro que fala sobre arte em si. Eu queria que tivesse falado mais de arte, queria que fosse um pouco mais predominante. Mas fala sobre arte. Quando a gente vai falar sobre arte, como o livro não tem ilustração, né? Eu não tenho não vou dizer muleta, mas não tenho esse aspecto, essa ajuda, vamos dizer assim, da ilustração em si, então eu preciso fazer descrições boas. Preciso fazer boas descrições dos lugares. Eu preciso fazer boas descrições dos quadros, vamos dizer assim, para que eu possa entender o que está sendo ali representado, o que está sendo ali pintado, o que foi ali pintado. Então, descritiva, totalmente descritiva. E a Dona Tartt, mesmo com a tradução ruim da Sarah, ela é uma boa escritora no quesito de descrição. Ela descreve muito bem. E isso eu vou tirar o chapéu pra ela, porque ela realmente escreve muito bem. E eu consigo imaginar com muita clareza os lugares que os personagens transitam. Até os aspectos físicos dos personagens também. A Dona Tartt, ela deu o nome dela nesse ponto, né? Vi gente na internet reclamando, mas o livro é muito grande, não precisava disso, essa descrição me cansa. Ao meu ver, comigo, aliás, particularmente, essa descrição não me incomoda. Não me incomoda. Mesmo que seja um livro descritivo ou não, tem que ser bem feito, né? E nesse ponto foi bem feito, então valeu a pena, né? Vale a pena esse livrão, assim, esse calhamaço de livro aqui. Valeu a pena. Não acho que foi ruim, não acho que foi cansativo, eu acho que foi bem legal. Eu acho que se o livro não tivesse isso, talvez ele não seria um livro. Ele talvez se eu já achei o livro meio um pouco ruim, então ele seria, né, caçamba de lixo. Vamos para a parte narrativa agora. O que se trata desse livro, né? Esse livro se trata de quê? O que é contado aqui dentro desse livro? Esse livro conta a história de Theo Decker, desde a sua infância até a sua idade adulta. Em primeira pessoa, inclusive. Então, a gente vai ver... É um menino que... A gente vai percebendo a sua construção da sua personalidade. A gente vai vendo isso. Ele faz alguma coisa na escola, né? E a mãe dele é chamada pra poder conversar, né? Ele faz uma palhaçada lá. E a mãe dele é chamada pra ir lá conversar com a direção da escola. Só que, nesse meio tempo, ela decidiu ir... Como tinha muito tempo ainda, né, pra poder começar, ela decidiu ir pro museu. E esse museu sofre um atentado terrorista. E nessa tragédia, onde estava o Theo e a mãe dele, a mãe acaba morrendo. É um livro sobre trauma, de como essa tragédia da morte da mãe prematuramente afetou tanto o Theo. Então a gente vai contar esses traumas, essa ansiedade, esse medo de lidar com as pessoas. Então é um livro sobre isso. E o Theo vai narrar sua história nesse ponto de vista. Dito isso, um primeiro problema que eu encontro nesse livro é um excesso de personagens. Tem muito personagem. E tem personagem que aparece assim, uma vez, e se ele fosse apagado da narrativa, ele não faria muita diferença. Só que tem um problema, tem uma questão que eu fiquei pensando.
né, à medida que eu ia lendo. Aí eu fiquei pensando se a Dona Tartt fez isso como um pretexto, com um objetivo de tentar alcançar com mais verdade mesmo a realidade. Porque realmente na nossa vida, sim, tem pessoas que a gente encontrou uma vez, faz uma coisa que não foi tão significativa assim, e simplesmente some, de repente desaparece. Então talvez esse excesso de personagem, com esse objetivo, com esse intuito, que eu arrisco que foi por conta desse motivo, eu acredito que prejudicou muito a narrativa. Tem uns trabalhadores, por exemplo, os porteiros do prédio do Theo, que apareceram no começo da narrativa e de repente sumiram, nunca mais vi, nunca mais foi mencionado. Tem também os capangas lá, bem lá pra frente, lá pro final. Tem uns capangas lá do tráfico de quadros e tudo mais, que fazem parte do grupo do Boris, daqui a pouco eu falo sobre ele. Que são personagens que não aparecem mais, e são personagens que se misturam. Tem tantos nomes dos personagens que se me falasse que eles se parecem, assim, né? Então talvez não teria necessidade de colocar tantos personagens assim, talvez só um. Mas não sei. Foi uma coisa que me incomodou bastante. Temos a questão também que tem um outro problema, que é esses personagens caricatos, extremamente caricatos. Por exemplo, a gente tem esse protagonista que eu já vi ele em algum lugar, tanto que o Boris, que é o melhor amigo do Theo, ele chama o Theo de Harry Potter, né? Chama ele de Harry, porque o Theo, ele realmente parece ter uma personalidade muito parecida com o do Harry. O Boris chama o Theo desse nome mais pelos óculos que ele usa e tudo mais, mas eu também entendo que ele faz isso por conta, né? Eu, leitor, percebo que também tem essa relação de personalidade. Então, assim, não estou criticando o livro, a saga do Harry Potter, não é isso. Mas eu preciso reconhecer que o Harry é um personagem que não tem uma personalidade muito marcante, que é o caso do Theo. O Theo, ele tá meio alheio a tudo que acontece a ele. Ele só vai levando, ele não tem muito posicionamento pra quase nada. Ele, por exemplo, ele é traído pela noiva dele, ele meio que surta, mas no final da história ele acaba, tô nem aí, vai ficar por isso mesmo. Então ele é muito alheio a tudo, e o Harry é um pouco assim. E o Harry também tem uma questão que os personagens ao redor dele, os personagens coadjuvantes, são muito mais interessantes que o próprio protagonista, que é o caso daqui também. O Boris, por exemplo, é um personagem interessantíssimo. A Mrs. Barbour, acho que é assim que se fala o nome dela, é extremamente interessante. O próprio Hobby também é muito interessante. Então tem esse problema. Isso em relação ao Theo. Aí tem o Boris, por exemplo, que ele é super fora do meio, no sentido de que ele é um estrangeiro, que é um amigo de infância se tornou amigo de infância do Theo. E ele é um personagem que serve meio que pra criticar os Estados Unidos, assim. Ele não gosta do sistema que funciona na escola. Ele é um personagem que vai trabalhar com questões tipo traficar, drogas, nesse sentido. E ele, se eu não me engano, ele é russo, mas ele faz parte desse... Ele é um personagem que tem muitas nacionalidades, né? Ele viajou muito, ele da Polônia, não sei o que, mas se eu não me engano ele tinha uma relação muito forte com a Rússia. Ele falava russo também, que o Theo depois se interessa por literatura russa, por conta do Boris. É meio assim, engraçado, né? Escolher um personagem que vai ser de contramão a tudo que é civilizado dentro dos Estados Unidos e seja russo, né? É meio óbvio demais, vamos dizer assim, né? E tem essa questão. Vamos ter também o Hobby, que é um personagem que se parece muito com o Hagrid de Harry Potter, que ele é um cara grandalhão, aparentemente muito, muito bruto, assim, mas ele é muito carinhoso, muito delicado, muito empático, né? Que o Hagrid também é muito assim. Tem uma semelhança, um pouco caricato também. O pai do Theo, por exemplo, que ele aparece depois, ele mexe com alguma coisa que não fica muito claro, mas ele mexe com alguma coisa de fora da lei, alguma coisa assim, talvez de tráfico de drogas, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, não fica muito claro. E ele é o típico cara charlatão. Não foi presente na vida do Theo, assim.
Também a gente já viu personagens por aí desse tipo, então não é novidade. Então temos muitos personagens caricatos pra mim. Não é uma questão muito ruim, que o clichê bem feito ele pode ser muito bom, mas na história, pra mim não colou, não deu certo, né? Mas enfim. Outro problema que me incomodou muito são os personagens superficiais. Temos muitos personagens que eu acho que a Dona Tarte poderia ter aproveitado muito mais sua complexidade. Eu vi gente na internet falando assim, ah, não, os personagens são muito complexos, e eu discordo, assim, completamente. Temos literatura por aí afora que os personagens são muito mais complexos. Dona Tarte prometeu uma complexidade que não foi cumprida. Esses personagens ficam flutuando assim, na superfície da narrativa e ela não se aprofunda. Não quer dizer que eu queira sempre ter personagens, que eu queira sempre que tenha personagens complexos. Não é isso o ponto. Mas aqui eu acho que eu poderia ter aproveitado mais a complexidade dos personagens. São personagens que, ao meu ver, são interessantíssimos. Mas, apesar de ser caricatos, mas que a Dona Tati não aproveitou sua complexidade. A narrativa em si tem muitos altos e baixos. Tem hora que eu ficava assim muito empolgado com a narrativa, que eu ficava assim muito, o que vai acontecer? E tem hora que eu ficava, nossa, que, né, não tá legal, meio chato, tudo mais. Não é que eu queira sempre que a narrativa seja aquela coisa meio novela, assim, vai acontecer isso, uma explosão e traição e pá, 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 pá. Não é isso. Temos livros brasileiros, inclusive, que não são tão explosivos assim, não tem muitos plot twists, por exemplo, são maravilhosos. Tipo o livro Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Voltei Lorde, por exemplo, do João Gilberto Nosso, se não me engano o nome dele é assim. Então, é um livro que me prometeu uma coisa, que foi me levando para uma situação que depois, no final, não colou, foi morno. O final do livro, não vou dar spoiler, não vou falar como foi o final, mas foi extremamente decepcionante para mim. Foi porque o quadro, o Theo, na explosão lá do museu, ele acaba meio que roubando. Não, ele rouba mesmo. Acaba não. Sem aspas, ele rouba mesmo. Ele rouba um quadro muito famoso, que é o Pintacilgo, que é o que dá a capa do livro, né? Esse quadro aqui. Ele, que é um quadro, depois vocês pesquisam, é um quadro que tem um pintacilgo amarrado numa corrente, numa espécie de poleiro, e é um quadro muito, muito famoso e muito interessante porque ele é um quadro que mexe um pouco com a realidade, né? Porque realmente parece que, que tem um pássaro preso dentro daquele poleiro, preso numa corrente. Ele é muito realista nesse ponto, que eu não vou lembrar o nome agora do pintor, me perdoem. Mas ele rouba esse quadro e tem um momento em que a narrativa meio que desaparece com esse quadro fica lá guardado dentro de um armário e não é mencionado. Aí chega no final da narrativa, na segunda parte, onde ele está adulto, né? Ele é adulto, aliás. Ele se torna um adulto. E começa o quadro volta à tona de novo. O desfecho desse quadro, desse arco narrativo sobre esse quadro, é muito óbvio, muito fácil de resolver. Foi muito fácil de resolver. Que poderia ter feito isso lá no começo. E foi feito no final. Depois de quase 700 páginas para poder resolver de uma coisa que foi tão simples de resolver. Então, para mim, foi muito óbvio, muito chato, né? Talvez nesse livro um plot twist seria muito mais interessante, mas não posso reescrever a história, né? A história foi assim, escrita desse jeito, mas não gostei. Foi muito broxote mesmo o final da história. E de novo, me prometeu uma situação, a narrativa me promete uma coisa que no final não se resolve. Temos a mãe do Theo que morre nesse ataque terrorista e no museu, e ela se torna quase uma deusa, assim, vou arriscar dizer, tipo uma certa musa pro Theo, porque ele acaba sentindo muita falta dela. Toda a narrativa fica nessa questão de ansiedade, de sentir saudade da mãe, de se minha vida seria diferente se minha mãe estivesse viva, né? Então, é uma personagem que morre logo no início da história, mas ela fica presente meio fantasmagórica, assim. Temos o Larry, que é o pai do Theo, que eu já te falei também, extremamente caricato, meio charlatão, né? É alcoólatra, que leva o Theo pra morar com ele depois da tragédia em Miami. Se eu não me engano, Miami? Las Vegas.
É Las Vegas, né? Miami não. Ele tem a madrasta, o Larry é casado, ele acaba se casando com outra mulher, que é a Chandra. Ela, me perdoe o palavreado, mas ela é meio peruana mesmo assim, sabe? Não gosta muito do Theo, inclusive. E o Theo não gosta muito dela. Temos o Welch, que é o dono do antiquário onde o Rob mora, onde o Rob trabalha, inclusive. E foi pra quem o Welch foi esse cara que falou pro Theo, pega esse quadro e leva com você. Então esse senhor, né, ele morre também nesse ataque terrorista. Acaba ajudando, assim, realmente o Theo na vida dele, né? Porque o Rob, que é o funcionário do Welch, acaba acolhendo ele. Então tem esse também o clichê, né? Parece que tudo tá muito concatenado, assim, muito ligado, né? Parece... Enfim. Temos a Pipa, que também está no atentado... Sofreu muito no atentado terrorista, ela também estava lá. E ela estava com o Welch, que era o tio dela, se não me engano, tio-avô. E ela sofre muito, né? Ela também fica muito machucada. Sai viva também, igual o Theo. E o Theo nutre um amor por ela quase obsessivo, que eu particularmente não entendo. E eu falei, por que o Theo é apaixonado pela Pipa? Por qual motivo? E, curiosamente, na narrativa também tem um momento que o Theo fala isso pra gente. Fala assim, sou apaixonado pela Pipa e não sei o porquê. Mas, no final da história, assim, no finalzinho, dá a entender que ele é apaixonado por ela por conta dessa questão desse trauma similar, porque ela meio que entende o que ele passou e ele também entende o que ela também passou. Então tem essa questão de empatia quase, né? Essa paixão assim, só porque os dois passaram pela mesma situação, pelo mesmo trauma, e que talvez e o Theo acha que ela é a única pessoa que realmente entende o que ela passou. Temos o Boris, que eu falei também sobre ele, que é esse russo que vai levar o Theo para esse rumo um pouco mais obscuro da vida, vai mostrar as drogas, o álcool, o tráfico, o roubo também. Então ele leva o Theo para esse rumo, né? É um personagem que eu já falei, né, meio fora do meio, sim. Temos o Andy, que é um personagem também amigo de infância do Theo, extremamente caricato. Ele é aquele típico menino nerd, gosta de física, química, os colegas de classe zoavam ele por ele ser esquisito, ele usa óculos, desajeitado, extremamente caricato. Ele é o filho da senhora Barbour, que é quando acontece a tragédia, é ela que também acolhe de primeira mão, assim, na primeiro instante, ela que acolhe ele na casa dela, né? Enfim, e ela, mais pra frente, ela tem um carinho imenso pelo Theo, ela desenvolve um carinho muito grande por ele, quase uma mãezona mesmo. Ela meio que ocupa esse lugar de mãe, quase, né? A Mrs. Barbu, já falei um pouco sobre ela, né? Pra mim, ela e o Boris são personagens muito interessantes, extremamente interessantes. Ela é aquela mulher de classe alta, chique, meio distante, assim, da afetividade, rica, que mexe com esses jantares beneficentes e, sabe, da high society, super chiquésima. Mais pra frente, depois que ela passa por alguns problemas, por alguns traumas, que também não vou falar o porquê, ela se torna quase uma bela adormecida, assim, na torre, sabe? Meio escondida, meio soturna, mas extremamente. Ela se torna um personagem quase diferente também, porque ela se torna um pouco mais carinhosa até. Ela sente muita falta do Theo, ela gosta muito dele, enfim. E temos o Kitsey, a Kitsey e o Plet, e o Plet e o Tom, que são filhos da senhora Barbour. E são personagens, pra mim, eles entram nesse excesso de personagens porque eles quase não aparecem. Eles prometem trazer agregar bastante na história, mas acabam não agregando em nada, ao meu ver. Principalmente o Tom, ele poderia ter uma participação melhor na história, impactar em algum sentido, mas isso não acontece. Então esses são os 3 filhos e fica nessa promessa não cumprida, enfim. A conclusão do livro, né, ao meu ver, é uma história sobre perda, traumas e vícios. Vai abordar bastante sobre essa questão de trauma, ansiedade, medo. Mas infelizmente é uma narrativa morna, porque promete não cumprir nada, né? Eu acho que a Dona Tati poderia ter feito algo melhor nesse sentido, poderia ter arrasado um pouco mais, né?
Deram um prêmio pra ela do Pulitzer, mas não sei qual foi o critério, porque não foi um livro, a meu ver, deve ter tido livros melhores que esse na época, mas quem sabe, né? Tudo pode se discutir, tudo pode se duvidar. Então é um livro que no final das contas acaba se tornando descartável, porque ele é um livro que eu li, provavelmente não lerei de novo, e é uma narrativa que eu, por exemplo, talvez não precisasse. Foi um certo desperdício de 700 páginas, assim, um certo desperdício de tempo, vamos dizer assim, porque não me afetou muito, né? E eu acho que muitas pessoas também podem se sentir assim. E a nota do meu livro, no final das contas, foi um 6, acho que não foi demais. E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado dessa breve análise sobre o livro. E é isso. Façam comentários aqui, compartilhem, curtem. Manda para um amigo, manda pra mãe, pro tio, pro avô, todo mundo. Deixem sugestões aqui nos comentários o que vocês também acharam do livro, ou o que vocês acharam da minha análise, né? Deixem também sugestões aqui de livros, caso vocês queiram que eu leia. E me sigam no canal. Vamos ajudar aqui a princesa, né, meu amor? E ó, beijinho. E até a próxima.